Agora você pediu pra mim escolher um vídeo pra gente gravar agora e eu olhei pro celular, olhei, falei assim, meu, tanto vídeo, tanta tag e tal, já saiu tanto tag nesse canal, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E eu vi uma tag que se chamava Hábitos Literários. E eu falei assim, bom, não quero gravar uma tag, vamos falar sobre hábitos literários nesse canal. Aí eu falei pra ele, então vamos separar os tópicos pra gente falar, né? E eu falei, não, vamos gravar assim, espontâneo, vamos ver o que vai sair agora. E é isso aí, gente, vamos falar sobre os hábitos que nós leitores temos. Vai ser um vídeo bem no improviso, sem roteiro, porque faz tempo que a gente não vem bater um papo no canal, né? Falei, Miquel, faz tempo que a gente não senta pra trazer uns temas pra gente conversar, né? Sempre na correria, gravando tag, vlog, resenha. Poderia até ser um vídeo ao vivo, a gente tá falando sobre isso aí, né, com vocês, assim, meio que, mas eu sei que se fosse ao vivo, a gente ia começar falando sobre hábitos de leitores, daqui a pouco a gente ia estar criticando literatura russa. Enfim, vamos ver o que vai sair nesse vídeo aqui, como que for, dependendo de como for, a gente adota esse formato. Começar falando sobre como a gente iniciou o hábito de leitura e foi mudando ao longo, aí a gente vai destrinchando, né? Bom, quando eu comecei a ler, ou melhor, antes de eu começar a ler, ou melhor, vamos lá, 2015, 2014, quando eu casei com a Glaucia, eu não lia tão frequentemente e eu comecei a ler com um livro que eu já falei um monte de vezes, não vou ressaltar qual que é o livro, se vocês quiserem, acompanhem mais o canal, que uma hora eu acabo comentando novamente. Ou você pode falar que você tinha o hábito de leitura quando você era pequeno. Quando eu era criança, velho, eu adorava ir pra biblioteca e pegar um livro e chegar depois, no outro dia, devolver o livro e falar pra bibliotecária, que no caso era uma conhecida minha, que eu chamava ela de Tia Gila, falar assim, acabei. Ela falou assim, já leu? Já. E era aquela massa, né? Porque você falou que você lia Poderoso Chefão e olha o tamanho do livro. Mas o Poderoso Chefão não foi um livro que eu li muito rápido, mas eu pegava alguns livros da Agatha Christie e lia em um dia. Então, eu lembro que tinha um livro dela que eu não lembro a história, mas eu peguei uma vez e... enfim. E o que te fez reduzir ou parar com esse hábito? Falta de incentivo. É triste, mas é cultura brasileira. Acabou desanimando, fazendo outras coisas? Não, simplesmente parei, né? Você acaba priorizando outras coisas. Por exemplo, assistir TV. E eu gosto muito de TV, né? Mas, enfim, né? Não é um pauta pra agora. O interessante é que, assim, voltei com a leitura. A gente voltou a ler e tal. Voltei através de você. E lembra que eu ficava, geralmente, na hora do almoço, passava uma hora olhando livros e tal, lendo sinopse na época. Eu lia muitas sinopses de livro. Procurava alguma coisa, me comprar alguma coisa que fosse do meu interesse. E acabava procurando também coisa pra Glaucia. E foi pouco antes da gente casar. Porque eu lembro que quando a gente casou, na lua de mel mesmo, você tava lendo o seu primeiro livro que você retomou. Sim, mas eu acho que isso daí se tornou um pouco mais frequente depois. E assim, eu pegava, olhava os livros lá e até teve um livro que eu te dei, que eu fiquei olhando lá quase a hora do almoço inteiro, livro pra poder te dar de presente, e acabei te dando aquela saga Halo lá. É verdade. Né? Então assim, eu tinha muito hábito de olhar na hora do almoço livros e tal, e mandar pra Glaucia e a gente acabar conversando sobre livros e por aí vai. Quando eu quase não tinha livros, hoje eu acho que eu tenho até muito mais do que eu sou capaz de ler, eu procurava muito esses livros que seriam leituras em potencial pra mim, ou pra Glaucia, e ficava trocando ideia com elas e tal. Hoje não, hoje eu já não tenho muito desse hábito de ficar procurando livros em site, ficar olhando preços, ficar comparando. Eu acabo comprando muito ocasionalmente quando eu acho barato, quando me interessa. Uma coisa que pode deixar bem óbvio pra vocês isso daí, é vocês olharem o tanto de livro que eu comprava antigamente e o tanto que a gente compra agora, né? Antes de eu fazer esse estoque que eu tenho aí de leitura. Então assim, foi um investimento que eu fiz há algum tempo atrás, né, que eu aproveitei uma época que inclusive era uma época muito boa, né, porque hoje eu não acho que tem tantos livros nos preços antigos. Verdade. E agora eu tenho um livro aí pra poder ler há algum tempo. É compulsivo na época? Talvez era, mas foi mais um investimento que eu fiz no futuro. Mas eu não sei se chamaria como compulsivo. Outra coisa que dá pra entrar através disso, desse assunto. Quando a gente tá começando, tá entrando no mundo da leitura, e a gente não tem livros, eu acho natural o leitor, eu falo isso porque eu também era assim, querer comprar e conhecer muitos livros. Sim. Eu acho que esse é um ponto bem interessante mesmo. Tanto que quando a gente viu que a gente já tava com estoque bom na estante, a gente não para de comprar livro. A gente comprou muitos, vocês vão ver que tem muito inbox no começo do canal, mas a gente foi reduzindo mesmo, porque a gente começou a priorizar o que a gente mais queria mesmo. Sim. Então é um hábito de leitura que foi mudando no decorrer do tempo, como que a gente se comportava no começo do leitor e como a gente se comporta agora. Quando a gente tá entrando no mundo da leitura, ler várias sinopses, acha legal e começa a comprar, se interessar, né? É claro que se alguma hora eu tiver a oportunidade em na Bienal, por exemplo, não vou na Bienal pra comprar 10 livros, né? Eu vou na Bienal pra sair daqui de... Eu viajo 500 km pra ir na Bienal comprar 10 livros. Não vou fazer isso. Se eu for na Bienal, eu vou comprar 40, 50 livros. 10 livros a gente compra numa Black Friday. Aí vocês falam, nossa, mas vai na Bienal comprar pra tudo isso. Quando a gente foi, a gente comprou mais de 40 livros.
a gente se preparou. A gente foi preparado. Gente, pra vocês terem uma noção, eu segurei um cartão na véspera, eu fui com o cartão quase zerado de conta, não foi, Mikael? Foi. Eu gastei quase todo o meu limite. Meu limite também não era tão grande na época, tá? Mas assim, eu gastei pra caramba, porque eu segurei meu cartão pra mim gastar na Bienal. Claro que depois, assim, eu não comprei mais nada, porque eu priorizei pagar as contas. Mas a gente foi programado pra isso. Sim, com certeza, obviamente. Como você disse, é muito interessante a forma que a gente vai mudando, né, os nossos hábitos. Voltamos novamente no hábito, mas não seria hábito a palavra certa. Seria o estilo de leitura que a gente lê. Quando eu comecei, né, quando eu fui introduzido na literatura, eu comecei com livros de não ficção. E, assim, embora eu acho que esse sempre foi o meu maior foco, eu gosto muito de adquirir conhecimentos em áreas científicas. E mesmo que não seja especificamente de não ficção, você sempre gosta de alguma contextualização histórica. E depois eu fui meio que cativado pela fantasia. E beleza, né? Fantasia. Gente, eu acho que a gente tem um público muito grande aqui de leitores de fantasia, né? Eu acho que o maior nicho que tem aqui no Booktuber, no nosso canal, seria de leitores. Mas vamos falar a verdade. Quem que não gosta de uma fantasia pra sair da realidade às vezes? Pra sair da realidade que você lê? Você fala, nossa, eu quero um mundo diferente porque eu tô cansado do estresse de hoje, sabe? De problema, de política, seja o que for. Eu quero ler uma coisa surreal. Aí você vai pegar uma fantasia. É por isso que você lê romance de épocas, pra poder sair da realidade, pra poder ir lá e se imaginar em momentos como esse? Às vezes sim, apesar de que eu vivo tão bem assim, meu romance, gente, eu não posso reclamar, realmente não posso. Mas às vezes você quer ver assim, uma coisa bem clichê, bem cor-de-rosa, aí eu pego. Eu tento ser clichê, gente, eu não consigo. Você estava falando agora sobre o tipo de livro que eu leio, sobre livros que tem alguma contextualização à parte, né, alguma coisa real, mesmo ficção. Eu me perco muito quando que eu estou lendo esse tipo de livro. Eu leio muito e eu me perco muito, e isso faz parte minha. Glaucia me critica muito, inclusive aqui em vídeo. Já sabe o que eu vou falar, né? Vai. Eu tô lendo e pego lá o celular pra poder dar uma olhada o que é uma... Eu sei o que é uma latrina, gente, mas tá bom, né? Vamos falar um exemplo, né? Vamos lá, deixa eu ver como que é umas latrinas lá em Roma. Aí eu pego a latrina. Aí você dá uma olhada na imagem, aí tem uma imagem à parte aqui sobre outra coisa, assim, no contexto da latrina. Aí eu começo a olhar. Aí eu aperto lá no Google e vou saindo. Aí você vai caindo naquela cadeia. Quando você pensa que não, tô no TikTok, isso daí acontece de uma forma muito natural. Aí daqui a pouco... aí ele fala assim, deixa eu pesquisar o que eu tô lendo. Aí passou 5 minutos, tá lá. Aí eu... Era isso que você havia em relação ao seu livro? Gente, vai me ler mesmo. Eu tenho que deixar o celular lá em cima de algum lugar, na rack. E a Glaucia até fala, Mikael, deixa o celular lá. E quando que eu levanto pegar, ela fala assim, não, deixa o celular lá. Eu falo assim, não, eu quero o celular. Aí ela pega, eu vou desligar. Eu desligo que eu ligo de novo, o celular é meu. Não, e se o celular dele estiver carregando, estiver longe, ele pega o meu. E ela fala assim, para pegar minha bateria. Aí eu olho, 100% de bateria. Mas sabe, é porque meu celular, assim, ele já tá pedindo aposentadoria, né? Com 100% de bateria, você cai de volta e fala que tá acabando bateria. Eu tô até suando, gente. Ó, porque meu celular, um pouquinho que usa, é que ele já cai pra 50%. Ele não tá durando muito, ele tá carregando umas 3, 4 vezes por dia já. Outra coisa, dentro do contexto do Mikael, de procurar coisas, textos de apoio, né? Eu aprendi isso, eu adquiri esse hábito tanto com ele. Gente, eu mudei muito meu hábito de leitura com o Mikael. Porque antes de eu conhecer o Mikael, antes dele começar a ler também, tipo, eu li 3, 4 livros por mês, assim, e sei lá, eu li nada. Foi o Mikael meio que me apresentou o Booktube. Porque ele começou a procurar vídeos sobre alguns livros, e foi aí que eu conheci o Booktube. E eu comecei a procurar também. Isso é inédito até pra mim, gente. Acho que já falei com vocês. Só que eu comecei por resenhas, porque eu tava lendo, e às vezes eu falava assim, deixa eu ver o que eu acho no YouTube sobre esse livro, né? Opiniões, ver se pensa igual, o que vai acontecer. E eu sou muito ansiosa por spoilers, eu procurava. Só que resenha, assim, dificilmente a gente acha spoilers, né? Poucas pessoas que falam, né? Que mencionam. E aí, através disso, de vídeos resenhas, aí eu comecei a ver que tem outros tipos de vídeo. Aí desembestou. Foi culpa do Mikael que eu conheci o Booktube. E, consequentemente, de 4 livros que você lia, você começou a se incentivar mais, porque que a plataforma acaba incentivando você a ler outras coisas, ler outros livros, acaba te incentivando a ler, né? Incentiva, gente. Incentiva, o YouTube acaba incentivando. E o Booktube é um mundo sem volta. Depois que você conhece as pessoas do Booktube, gente, você não consegue viver mais. Por quê? Assim, no meu caso, eu tenho o Mikael pra comentar, mas eu imagino vocês que não têm amigos, parentes próximos pra comentar sobre leitura, e vocês querem conversar, vocês querem trocar opinião ou saber opiniões, vocês vão correr pro Booktube. Ou o Instagram hoje, que já é outra plataforma bem acessível. Eu não tenho muito hábito de ler texto no Instagram. Eu também não. Eu não tenho paciência muito pra ler resenhas. Eu prefiro mais assistir, escutar. Agora, pra ler, assim, eu realmente resenhas não tenho muita paciência. Porém, eu gosto das fotos. Voltando ao que eu ia falar, né? Eu adquiri muito hábito de pesquisar com o Mikael. Não tinha. Eu lia. Às vezes eu não sabia, gente, o que era. Eu tinha costume só de pesquisar uma palavrinha e continuar a leitura. Hoje em dia,
Eu pesquiso contexto histórico quando eu quero saber mais. Eu pesquiso sobre o pessoal. Eu não tinha esse costume. Gente, tá vendo? Assim, a gente vai aprimorando, né? Ainda bem que eu, né, peguei de saber. Porque assim, querendo ou não, esse hábito de fazer essas pesquisas aí foi um pouco na pressão, né? Porque, Glaucio, como é que você leu isso aí? Você não entendeu? Como assim? Realmente, gente. Mas era preguiça, vou confessar. Era preguiça. Hoje em dia, gente, tá vendo essa lapiseira aqui? Eu ganhei da Cielo, do canal da Cielo lá, da Cielo Silva. Essa lapiseira que me acompanha dia e noite. Me quer ver essa lapiseira rodando. Eu não leio mais sem essa lapiseira. Até por romance de época, eu leio com ela. Porque eu peguei costume já de fazer anotações, de marcar colchetes, que foi outro hábito que eu aprendi com a Samara Pimenta pra economizar post-it. Então, gente, qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer coisa, contextualização histórica, às vezes eu tô lendo e eu escrevo do lado e escrevo uns trechinhos mesmo. Agora, gente, eu não tenho mais medo. Não sei. Gente, agora eu não tenho mais medo e receio de escrever. Eu escrevo e, se for possível, até de caneta, porque eu peguei costume. Agora, se eu tenho dúvida... Lembra que eu comentei com vocês esse dia, eu vou contar pros inscritos, sobre a inscrita, uma menina veio conversar comigo no Instagram. Gente, eu amo quando vocês vêm conversar comigo no Instagram e compartilhar a experiência. Eu fiquei encantada por isso que ela falou. Eu tô lendo o VOD de Chernobyl, né? E eu postei que eu tava lendo. Aí a menina respondeu, falando que gostou tudo. Só que ela gostou tanto, o que ela fez? Eu já sei, não sei quem é a pessoa, mas eu sei o que você fez, garota. Você escreveu o seu TCC sobre esse livro. Isso, ela gostou tanto do livro, tanto da leitura, igual a Miquel falou, você, né, você tá lendo, você quer procurar mais sobre, ela fez o TCC sobre o Chernobyl. Eu achei incrível isso, tanto que uma leitura, tudo bem que é um livro de não ficção, mas não importa qual tema for, sabe? E não é o primeiro caso, eu já vi outras pessoas, outros leitores usarem temas. Uma coisa muito evidente pra mim sobre o hábito de leitura é que eu tive uma desenvoltura muito melhor na minha dialética. Como a gente se porta, como a gente fala. Inclusive, isso foi muito benéfico para mim no meu serviço. Então, quando as pessoas falam que a educação transforma, que ela realmente abre novas portas para as pessoas, é disso que elas estão falando. Talvez se eu não lesse como eu leio hoje, muitas oportunidades não se dariam como se deu por conta da falta de uma expressão correta, né? Em alguns momentos a gente mudou a iluminação. O sol sumiu. É assim, enquanto a gente tem softbox é desse jeito. Mas enfim, é coisa que como a gente se propôs a falar no vídeo aqui agora, são coisas que o hábito de leitura nos proporciona. E uma questão muito ligada a isso, a questão do vocabulário, eu acho que também é a questão do senso crítico. Pra gente que não apenas lê e fala sobre as leituras e discute as leituras, é ainda um pouco mais evidente. Um exemplo, a Gláucia e eu lemos e ainda temos que pegar e pontuar em vídeos algumas observações sobre a nossa leitura e a gente não pode se dar o luxo de errar em algumas análises. Isso é uma coisa que nos faz desenvolver ainda mais, né, como leitores e saber pontuar, saber falar sobre as leituras. Eu acho que é um hábito que a gente tem por conta do canal, é claro, não seria um hábito que a gente teria se a gente simplesmente lesse, até porque antes da gente ter o canal, a gente lia de uma forma diferente. Você falou assim, é uma coisa muito positiva. Então, em partes é positiva. Como influencer, sim, acaba sendo positivo. Só que eu já até mencionei algumas vezes no canal, às vezes a gente é obrigado a ser crítico, porque nós temos que passar pra vocês as ideias, né, sobre os livros, não chegar aqui e falar só sobre a história, gostei, não gostei, e fechar o vídeo. Nós temos que expor os prós, os contras, porque, né, vocês também pretendem comprar os livros. Eu achei interessante até que uma vez, um desses vídeos de bate-papo que eu e o Miquel fizemos, tava falando sobre expor opiniões que a gente tem que compartilhar, não pode ter medo. Uma inscrita comentou assim, mas vocês são influencers, vocês são obrigados, tá? É a minha palavra, eu não lembro que termo que ela usou. Vocês são obrigados a fazer isso, mas a gente, como leitor, não somos influencers, não precisamos. Só que eu também entendo a questão dessa inscrita que ela comentou, porque eu já falei pra vocês que antes de eu ter o canal, eu curtia mais as leituras, porque eu não buscava, sabe, pontos pra poder passar pra alguém. Às vezes eu gostava, desgostava, guardava pra mim e, tipo assim, pra mim tava tudo bem. Mas, a partir do momento que você tem que passar pra alguém, você tem que pontuar algumas coisas que a gente sabe que muitos livros abordam de importante, então acaba, às vezes, saindo da sua zona de conforto pra vir conversar. Então, às vezes, você acaba não curtindo tanto a leitura por causa disso, porque você tá lendo e você fala, eu tenho que conversar isso com as pessoas, como que eu vou falar isso? Já começa a ficar até um pouco tenso. O sol sai de trás das nuvens. E eu acho que é isso, a gente veio falar sobre alguns hábitos nossos e acabou saindo isso. Não sei se ficou bom, vou saber na edição, porque na hora que a gente tá conversando aqui tá até legal, mas na hora que eu vou editar, eu corto tudo que não fica bom e os vídeos que era pra estar talvez com 30 minutos acaba ficando com 10. É verdade, Miquel corta muito. Quantos minutos deu ali? 25. Então, vocês sabem, se o vídeo ficar com 10 é porque metade desse bate-papo aqui foi uma merda. Dá pra falar mais uns 10 minutos pra deixar o vídeo com 15. Não, tá bom. Ô, preguiça. Não, saiu mais do que eu queria falar ainda. Não, mas tem que bater o papo, eu só gosto de vídeo longo. Eu não gosto, e eu tô gravando, então eu que determino. Você tem que fazer o que eles gostam. Eu determino. Agora, pô, vai sair tudo o vídeo. Então no final mesmo pode sair. Nossa, não sai não encerrei
ainda. Bem, nós temos muitos hábitos, mas como a gente veio falar no improviso, a gente foi falando de acordo com que o assunto foi se desenvolvendo. Mas a gente quer saber um pouco sobre hábitos de vocês, o que vocês acham, o que vocês mudaram, forma de pensar, enfim, de forma geral, né? Vocês podem inserir temas que a gente também não mencionou aqui pra gente continuar a conversa aqui embaixo. Vocês marcam um livro com lapiseira, com Gláucia? Vocês marcam com caneta? Vocês usam post-its? Você tem hábito de pegar e folhear ali a última página, tirar o livro e talvez até daquela esfregadinha assim pra poder ver se, enfim. Vocês têm hábito de pegar, passar o dedo, talvez estava suado no livro, ficar aquela manchona de gordura que dá pra você pegar a sua digital, depois usar lá no banco pra poder passar o cartão e sacar dinheiro. Nossa. E depois vocês pegam e passam bucho no livro. Nossa. Então, enfim. Fale pra gente sobre seus hábitos. Eu tô me segurando pra mim não ler a página de um livro que eu me quero pra mim ler, que é A Guerra da Luz. E eu, inclusive, tô forçando ela e deixando ela bem curiosa. Então. Que eu tô falando um monte de coisa pra ela. Eu tô me segurando, porque é um hábito meu, vocês sabem que eu tenho esse costume. Só que eu tô com medo, porque ele fez uma cara, tipo assim... Não leia. Não leia, mas sabe aquele não ler que pode mudar? Sabe por quê? Quando ela lê... É assim, ela vai querer ficar sabendo o que levou aquilo, então, como que aconteceu aquilo. Então, mas se for uma coisa boa, até vai. Só que eu tô com medo, tipo, ser morte, alguma desgraça, sabe? Eu tô com medo e só que ao mesmo tempo eu tô curiosa. Quem leu A Guerra da Luz aí? Então, não deem spoiler, por favor, tá? Só falem aí pra gente. Não sei, eu tô me segurando pra mim não ler esse final. É um hábito meu, né? Até chato, vamos dizer, porque você acaba pegando spoiler. Mas eu tô me segurando, gente. Eu tô me segurando. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Vou deixar link de compras, tá? Caso vocês estejam nesse vídeo e queiram comprar algum livro pra nos ajudar, né? Pra mim comprar o livro do sorteio do mês. Vou deixar também nas redes sociais pra vocês nos seguirem por lá. E assim, chamar a gente pra conversar, pra gente, né, trocar ideias. Vocês já sabem como é que é, né? Fotinha agora. Calma. Isso, é mesmo. Agora vocês pra conversar aqui embaixo, vamos tirar foto que nós temos mais vídeo pra gravar hoje. Até mais. Fotinha.